Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E hoje eu vou fazer um tema muito específico. Hoje eu vou falar um pouco de um universo que eu criei no mundo dos desenhos, que é o Titanverse. Como se fosse um monstro-verse do Godzilla, mas só que com criaturas que eu mesmo criei. Então no vídeo de hoje eu vou abordar para vocês o que esse universo é, e eu vou também falar para vocês o que são esses titãs. Então, dê seu like, se inscreva no canal. Eu sou o Evaldo e vamos começar o vídeo. O que é o Titanverse? Esse Titanverse que eu criei é um multiverso onde existe cerca de 100 titãs. Isso mesmo, 100 titãs pelo mundo inteiro. Então, por causa disso, eu vou abordar para vocês um pouco sobre esse universo e também vou abordar um pouco da história para futuramente eu contar para vocês. Esse universo se passa em 2025, mas sua história é muito mais antiga do que a gente pensa. Essa história começa desde a criação dos animais, mas só que tem uma diferençazinha que podemos falar. Que existem criaturas que a gente não conhece e que acabam futuramente nos assustando pelo que elas existiram, que são chamados titãs. Criaturas monstruosas, gigantescas, que simplesmente são criaturas que nós mesmos nunca iremos compreender. Então, por causa disso, muitos que a gente vê nos filmes ou animações, nós achamos que é uma metáfora. Mas nesse universo, eles foram que criaram a própria raça humana. E também são eles que simplesmente dominaram o mundo durante milhões de anos. Então, por causa disso, essas criaturas foram descritas em muitas coisas históricas, principalmente a criação dos animais. Como sabemos, na história da Terra, muitos animais que nós conhecemos antigamente foram extintos, mas só que os titãs eram muito diferentes. Eles eram criaturas muito diferentes do que nós conhecemos. Um exemplo são os dinossauros, que são criaturas monstruosas que viveram durante milhões de anos. Mas só que os titãs eram muito diferentes. Eles eram retratados como monstros e também como deuses daquele mundo. E por causa disso, muitos humanos começaram a ver que o nosso mundo não era mais o mundo que a gente conhecia. Não era aquele mundo pacífico. Não, era o mundo dos titãs. Então eu vou falar para vocês uma curiosidade sobre esse Titanverse. A classificação. Cada um dos 100 titãs está classificado como entre esses 6 tipos, que são o verde, que é pacífico, o amarelo, que é normal, o azul, que é perigoso, o vermelho, que é o alerta vermelho, a interrogação, que é o rosa, e o PTH, que é protetor da Terra e da humanidade. Que esse símbolo simboliza os titãs que protegem nós humanos há muitos e muitos anos. Mas só que eu vou falar para vocês um pouco sobre essas classes. Os titãs pacíficos são aqueles que simplesmente são criaturas pacíficas que não atacam ninguém. São apenas animais que gostam dos seres humanos, mas só que eles preferem viver as suas vidas normalmente. Os titãs normais, eles são titãs como animais normais, mas só que a diferença é que eles não gostam muito de serem perturbados. Então eles não são perigosos, mas eles também preferem viver suas vidas como os titãs pacíficos. Depois disso, temos os titãs perigosos, que são aqueles titãs que botam um risco para a humanidade. Não 100%. Esses titãs podem ser contidos, diferente do que nós vamos falar agora. Os alertas vermelhos são, sem nenhuma dúvida, os titãs mais fortes e mais perigosos desse universo. Eles são simplesmente os titãs mais difíceis de serem contidos. Apenas
contidos muito dificilmente, porque eles são classificados como muito, mas muito perigosos. Agora, os titãs desconhecidos, esses são titãs que não foi 100% explorado ou nem mesmo sabe muita coisa sobre eles. Só sabemos que eles existem, mas eles são muito misteriosos. E os titãs PTH, como eu falei, são titãs que simplesmente protegem a humanidade a todo custo, ao ponto de arriscarem suas próprias vidas para isso. Então, por causa disso, eu vou falar para vocês algumas curiosidades desse universo. Diferente do multiverso de Godzilla, onde tem apenas um alfa, nesse universo cada continente tem seu alfa. Isso mesmo, então tem um alfa na América do Sul, na América do Norte, África, Ásia, Oceania e Ásia. É claro que a Antártida não vai ter, porque simplesmente não é um continente conjunto, só tem um titã lá exatamente. Então por causa disso, pessoal, cada um dos seus continentes tem um titã. Ele não manda a parada, ele apenas lidera ou também faz o equilíbrio no continente, para tudo não virar uma bagunça. Mas nesse universo existem dois titãs diferentes, que são dois titãs que são o 99 e o titã 100, que são os titãs mais poderosos e os mais fortes desse universo, que são o alfa do mal e o alfa do bem. Mas eu prefiro chamar de alfa mesmo. Esses são titãs muito antigos, são considerados os titãs mais antigos desse universo. Eles são tratados há cerca de milhões de anos. Desde que os dinossauros foram extintos, essas criaturas reinaram aqui na Terra. Um defendendo os animais, enquanto o outro só queria causar destruição. Então, por causa disso, nesse universo, o titã do mal está sendo contido. Mas só que o titã alfa, ele entrou em sono profundo. E não só ele, mas também todos os 100 titãs. Além dele, é claro. Então, por causa disso, eu vou falar para vocês agora de alguns titãs que tem nesse universo. E agora, vamos começar. Titã número 1, Drauman. O titã Drauman é um titã que foi criado pelos humanos no final da Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos, com uma gota de sangue de dinossauro com um lagarto chamado Clariusis. E com isso criou o Drauman. Ele está classificado como protetor da Terra e da humanidade. Ele atualmente está localizado no posto 1 nas Forças Marianas, mas seu país de origem é os Estados Unidos. Esse titã tem cerca de 100 metros de altura. Ele tem uma velocidade de 150 km por hora. Ele tem habilidades como super força, agilidade, velocidade, inteligência e um fogo vermelho. Ele pesa cerca de 800 mil toneladas. E o seu ponto fraco é o seu coração. Ele está classificado como um titã PTH. Esse titã simplesmente é um titã americano, mas só que ele está na Força Mariana por um motivo. Esse motivo eu vou falar futuramente. Lagortim. O Lagortim é um titã réptil desconhecido que foi descoberto no Paquistão no início do século XVIII. Ele é uma criatura muito misteriosa e ataca ninguém, e só aparece. Ele vive atualmente no deserto do Paquistão. Ele está localizado no posto 2 no deserto do Paquistão. Ele tem uma altura de 20 metros de altura. Ele tem uma velocidade de 250 km por hora. E as suas habilidades são velocidade, olhar aprimorado, agilidade e super audição. Ele tem um peso de 800 toneladas e está classificado como desconhecido. Brastruik. O Brastruik é um titã africano da Somália. Ele pode ser considerado na Somália um tipo de criatura do mal. Ele tem evidências desde o século X e ele, pelas lendas, habita os subsolos de rios. E a cada século ele acorda e super pelas lendas. Mas nesse universo ele é um ser vivo que estava no chão da cidade de Deratina, na Somália. Este titã está classificado como perigoso. Ele tem 30 metros de altura,
40 metros de comprimento. Ele tem uma velocidade de 50 quilômetros por hora. Habilidades são criar ilusões, força espiritual, teleporte e resistência. E o seu peso é de 150 toneladas. E o seu ponto fraco é sua crista. Então com isso, gente, esses são os 3 primeiros titãs. Se vocês gostaram deste vídeo, eu espero que futuramente vocês gostem dos vídeos que eu vou postar. Falou pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Dê seu like, se inscreva no canal. Falou pessoal, até o próximo vídeo.